quanto de todo mundo que vota no Flávio, que diz que o objetivo é tirar o PT do poder. Eu discordo que essa tem que ser a meta do Brasil. Porque o país não fecha. É claro, paga as consequências. A nossa vida, se a gente não se submeter, se a gente não se islamizar, que Islã é submissão, para quem não sabe. Pessoa ali na ponta e ele vai deitar e rolar nisso daí, né? A gente sabe que na eleição o Lula e os candidatos da esquerda ou campo progressista, seja lá como for, adotam um discurso que não é o da prática, né? São contra o aborto, contra as drogas, né? A favor da soberania, põe a camisa do Brasil e aí depois de eleito mudam, né? Vão na igreja também, né? Costumam ir na missa, né? Nos cultos, na eleição e depois muda. Então certamente ele vai pegar essa bandeira e falar bastante dela. Vamos ver qual vai ser a decisão dos Estados Unidos, né? Se vierem as tarifas... Você falou da Michelle sair candidata, né? Ela ia sair candidata a senador pelo Distrito Federal. DF. Aí ela disse que não sairá mais candidata. Ela até ameaçou sair do PL, mas ela foi demovida da ideia, estranhamente, pela Tereza Cristina, que é do PP do Ciro Nogueira, e pela Damares, que é do Republicanos. Né? Aí você vê, um país que tem Damares como senadora também não merece ser levado a sério. Pela direita. Pois é. Aí na semana passada, exatamente há uma semana, o Felipe Monteiro estava aqui e ele falava o seguinte: com a saída da Michelle agora, com a retirada da pré-candidatura da Michelle ao Senado, nós vamos ter 2 senadores de esquerda no Distrito Federal, que não tem nenhum nome de direita. Agora, independentemente de direita ou esquerda, eu não falo de política, porque eu não acho, eu pessoalmente, eu discordo tanto do Flávio Bolsonaro quanto de todo mundo que vota no Flávio, que diz que o objetivo é tirar o PT do poder. Eu discordo que essa tem que ser a meta do Brasil. Porque o país não fecha. É claro, paga as consequências. A nossa vida, se a gente não se submeter, se a gente não se islamizar, que Islã é submissão, para quem não sabe, a gente vai sofrer muito, não é pouco. Mas eu digo isso não porque, então você acha que é ok manter o Lula? Não é ok manter o Lula. Não é ok manter o Lula porque o próximo presidente, ele vai colocar 4 ministros no Supremo Tribunal Federal. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, e se alguém aposentar antes, estou falando de 5, hein? Você muda a configuração desta corte que deixou de ser Supremo já há algum tempo. Então, o mal maior não é tirar o PT. Tirar o PT é um dos itens, porque a administração deste país está aos frangalhos e tende a piorar. Mas qual é o objetivo maior dessa eleição? Daquele que sagrar-se vencedor e tiver algum compromisso para com o Brasil. Do meu humilde ponto de vista, o que falta aos candidatos é trazerem nomes para o Supremo Tribunal Federal. O Brasil ele não quer saber nesse momento quem vai ser a ministra da Economia, quem vai ser o ministro do Meio Ambiente, se vai ter ou não Ministério da Cultura. O que o Brasil precisa saber é qual compromisso tem agora o pré-candidato e daqui a pouco o candidato a presidente da República para com a restauração da supremacia, da legitimidade das decisões do Supremo Tribunal Federal, que deixou de ser um poder técnico e passou a ser um poder político de 5ª categoria. Onde a ralé do mundo jurídico passa a ter a última palavra correicional sobre teses de pessoas mais versadas em direito do que elas. O Supremo passou a ser Supremo apenas porque tem a placa de Supremo na porta.
e nada mais. Então precisa se tirar o PT não apenas para se tirar o PT que faz uma administração ruim, faz uma administração discriminatória, faz uma administração mentirosa, faz uma administração que só não pode ser chamada de criminosa porque nós não temos juízes para julgá-los. Então nós devemos chamar de suspeita, do ponto de vista da lógica matemática. Mas o PT ele deve sair para que o PT não mantenha o status quo, o estado atual das coisas no Supremo Tribunal Federal, ou o que é pior, piore o estado atual da coisa. O status quo. Piore o status quo, como diria a Erika Hilton. O status quo. Porque na democracia brasileira, inaugurada pela Constituição de 1988, quando, em sua vasta obra de artigos, e também em alguns livros, Roberto Campos, o avô, não o Roberto Campos Neto, que foi um dos maiores críticos da Constituinte do nosso tempo, ele e Raimundo Faoro. Mas Roberto Campos foi mais enfático. O Roberto Campos ele assinalava a seguinte questão: a Constituição de 88 a nova Constituição, essa Constituição que querem aprovar, vai constituir o Brasil num paraíso dos causídicos. Porque tudo para na justiça. E o Roberto Campos imaginava que isso seria o paraíso dos advogados. Porque a Constituição previa ação até para a falta de direito. Uma ação para que se preveja, uma ação para que se peça um direito que não existe, que é o mandado de injunção, que foi transformado pelo Gilmar Mendes em ação de descumprimento de preceito fundamental. Ora, Roberto Campos conhecia o Supremo da sua época e nele estavam sentados os 11 maiores juristas da sua geração. Pessoas como o meu querido professor José Carlos Moreira Alves, que nós chamávamos na faculdade não de notável saber, não de uma pessoa com notável saber jurídico, mas com santíssimo saber jurídico. Tamanha era a sua inteligência. Porque se Roberto Campos ele visse a qualidade porca dos ministros que ocupam, como sem terras ocupam propriedades alheias, as cadeiras do Supremo, ele veria que o paraíso dos causídicos deixaria de ser dos advogados, mas continuaria como paraíso dos casos, mas comandados pelos juízes. Portanto, há que se tirar o PT para que o STF recupere a sua legitimidade, que é a sua supremacia, que é a sua composição de juízes com verdadeiro notável saber e reputação ilibada. Então, para mim, falta demais quem chegue com uma proposta para o Supremo. E terminando essa longuíssima digressão que eu fiz por conta da Michelle não ser mais candidata e da fala do Felipe Monteiro de que a direita não teria mais candidato, eu digo, não é a direita que tem candidato ou não. Quem mora no Distrito Federal tem um candidato compromissado com a restauração da legitimidade. Agora pré-candidato. Não sei se a candidatura vai vingar, faz tempo que não falo com ele, mas sei que é pré-candidato. Mas tem o doutor Sebastião Coelho, que é o único. Eu não vejo em Michele Bolsonaro um Brasil melhor, no Senado. Eu não vejo em nenhum candidato do Distrito Federal do Senado um Brasil melhor, a não ser na figura do doutor Sebastião Coelho. E aqui eu rendo as minhas homenagens a este homem que abriu mão da magistratura para seguir um ideal. O ideal da esquerda? Não. O ideal da direita? Não. O ideal do centro? Não. O ideal da fama? Não. O ideal do enriquecimento? Longe disso. O ideal da justiça. Então pensem no Dr. Sebastião Coelho com carinho.
E o João também mencionou que a imprensa fica falando de extrema-direita, ultradireita. Agora, João, agora, Eduardo, um grupo de parlamento. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo. Não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples. Um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.